Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 3. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que Deus, por meio do apóstolo Paulo, que está encorajando Tito a ser um servo, um apóstolo, alguém que foi enviado para fazer a obra de Deus de cidade em cidade, ajudando os irmãos mais maduros a cuidarem dos mais verdes. Está nos encorajando a nos sujeitar às autoridades estabelecidas por Deus, espirituais e terrenas. Mas nós não vamos obedecer às autoridades espirituais e terrenas naquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas aquilo que Deus instituiu e essas autoridades instituem, o Senhor está dizendo que nós precisamos observar. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Não infamar, não ser de contendas. O que é o contrário da contenda? É a mansidão. O que é o contrário da infâmia? É ser modesto. A infâmia, ela tem muito a ver com orgulho, soberba e inveja. Se formos modestos, nos contentando com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós seremos guardados da infâmia. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes. Nós somos assim ainda? Extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a realidade do mundo hoje? É isso que está acontecendo em todo o planeta? Insensatez, desobediência, se apartando da verdade, dando para a carne tudo o que ela quer, todas as concupiscências da carne, a soberba da vida, dos olhos, malícia, inveja, ódio. Isso aqui é o resultado da sociedade degradada sem Deus. E muitos das potestades do versículo 1 ensinam o povo a fazer isso aqui. Aí veio a desgraça mundial. Por fim vai chegar a grande tribulação, o julgamento de Deus. Mas quando apareceu a bondade, quem é a bondade? É Deus. E o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Quando apareceu? Quando ele nasceu da Virgem Maria. Quando ele se vestiu de carne dentro do útero da Maria. A bondade, a salvação, o amor, que é Deus, apareceu para os homens, se manifestou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Então Deus, quando manifestou-se como amor, como bondade, por meio de Jesus Cristo, Ele nos trouxe a salvação, que nós não merecíamos. Ele usou de misericórdia para conosco. E hoje Ele nos lava pela palavra, por meio da regeneração, no novo nascimento. Crendo e recebendo o Senhor dentro do nosso espírito, nós nascemos de novo. Cada dia que nós vivermos na presença dEle, nós somos renovados no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus que se fez carne, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo é o próprio Criador, é Deus. Não é só uma força ativa, não, Ele é o próprio Criador. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, para que, sendo justificados pela sua graça,
Nós não somos justificados porque nós somos bonzinhos, santos, sem defeitos, não. Nós somos justificados porque Jesus nos justificou, Ele nos cobriu com o seu precioso sangue. Com a sua vida preciosa, Ele nos resgatou. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então o que Deus veio trazer para mim e para você não é só a regeneração, a salvação, a vida eterna. Ele veio fazer-nos herdeiros. Em Apocalipse o Senhor mostra que nós seremos co-reis com Cristo pela eternidade se formos vencedores, além de filhos. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas. Por que você vai entrar em questões, principalmente que não tem Deus como centro? Não entre em questões loucas, genealogias. Sou povo ariano, esse é o povo melhor da terra. Isso não existe. Contendas e nos debates acerca da lei. Está vendo? Qual era o problema, o empecilho para os judeus quando Jesus se manifestou? A lei. Quem deu a lei? Deus. Quem que se encarnou? Deus. Quem estava falando agora o Novo Testamento? Deus. Mas eles tiveram dificuldades em se libertar da letra e se apegar ao Espírito, que é a lei, que é Deus, que é o Espírito dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, que é Deus, que é a lei, ele não precisa ficar estudando a lei e isso, não, ele não vai viver no pecado. Porque são coisas inúteis e vãs. A letra mata, o Espírito da vida. Que adianta estudar a Bíblia como letra, como lei, e ficar discutindo sobre isso, sobre aquilo, e nós não desfrutarmos de Deus o nosso Espírito? Quando nós desfrutamos, Ele se torna o nosso guia. Ao homem herege que fica inventando mentiras, heresias, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Herege é aquele que ensina uma mentira como se fosse verdade, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quantas heresias hoje há no meio do povo de Deus? Vem para mim igreja. Que igreja? Católica, Assembleia, Metodista, Quadrangular, Deus é amor. Isso é heresia. Não existe essas igrejas na Bíblia, não. Quando você ensina uma coisa que não existe, é uma heresia, é uma mentira. Você tem que ensinar assim: olha, nós somos a única igreja na face da terra. Eu e você e todos que creram. E Jesus, que é Deus, é o pastor dessa igreja. E Ele é o Espírito Santo dentro de cada um de nós, como servos de Deus. Vamos segui-lo, obedecê-lo. Agora, se você quiser participar da reunião onde estou fazendo um estudo bíblico, uma oração, amém. Mas aquele grupo não é a igreja. E eu coloco uma plaquinha lá fora como igreja, e se chama heresia. E qual é o resultado disso daí, dessa divisão? Posições religiosas. Posição inúteis, que tocam na soberba e no orgulho de quem não vai valendo nada aquilo lá. Que você vai ser o presbítero, o cooperador, o pastor, o ancião, apóstolo. Meus queridos irmãos, isso não vale nada. Que está dizendo, são inúteis e vãs. Quando o povo está vivendo a vida espiritual baseado em heresias, e qual que é o fundamento daquela heresia de fazer aquela religião? Aqui você paga o salário para mim ser o seu pastor. Entendeu? Vamos fazer a igreja de Deus, o salão. Vamos comprar banco para a igreja. Onde na igreja não tem banco não, gente. Na igreja tem gente, não tem banco. Não tem cadeira, não tem cortina. Tem pessoas. Nós somos a igreja.
Então, quando você vive debaixo de uma heresia, você aprende a palavra de Deus deturpada e errada. E é feita uma lavagem cerebral em você, para você acreditar que aquilo que tem lá na praça, uma cruzinha em cima, aquela catedral, é a igreja, aquilo nunca foi, nunca será igreja. Mas porque você não lê a Bíblia, você acredita nessa heresia. E aí você se submete a seguir líderes religiosos, e você perde a herança de Deus de ser rei com ele, caso você seja um filho dele, porque você recebeu a vida de Deus. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então Paulo continua a sua obra missionária. Tito, sendo encorajado a ser um escravo, um servo de Deus, como Paulo era. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Certo que há pessoas instruídas e letradas, não é iletradas, é letradas, se convertam e pratiquem a palavra de Deus. Serão poucos, porque a maioria tem interesse na tua alma. Aqui na minha igreja, que já falamos que é uma heresia, tem tantos membros. Que membro? Você não morreu na cruz, não. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, ele é que tem a igreja. Por que você não se prega na cruz? Aí você vai falar, é a minha igreja. Você não tem igreja, não. Quem tem a igreja é aquele que se entregou por ela, que pagou o preço de sangue. Esse é o Senhor da igreja, o pastor da igreja. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Pelo fruto se conhece a árvore. Envolveu posição? Envolveu grana? Envolveu status? Envolveu construção de um império arquitetônico? Envolveu a implantação de um sistema onde todos estão submetidos a duas pessoas? Heresia. Já morreu espiritualmente há muito tempo. Então Deus, na sua infinita graça, quando a gente crê e recebe Ele, nós começamos a subir os degraus da vida espiritual. Não deixemos de seguir. Claro que a maioria dos cristãos começam a conhecer Deus lá no degrau da religião, porque lá na religião também tem Deus e a palavra. Por isso que em João, o Senhor fala assim, em João 10, eu faço entrar e faço sair do aprisco, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e quando elas saem, se torna um rebanho, um pastor. Mas com certeza, a maioria dos filhos de Deus conhecem Deus por meio dos sistemas religiosos, primeiro degrauzinho. E a pessoa tem que fazer, continua do jeito que você começou. Ó Senhor, eu te recebo em mim. Continua, ó Senhor, continua invocando e lendo a palavra. Cada degrau que você subir, você vai vendo outros horizontes. E você vai vendo a um certo nível acima todos aqueles que estão usurpando os filhos de Deus, encabeçando-os e escravizando. Continua subindo, você vai se libertar disso aí. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Graça é Cristo, é Deus, dado de graça para nós. Então, nós precisamos saber em que é que os nossos irmãos creem. Ah, eu creio no homem, eu creio no apóstolo, eu creio no papa, eu creio... Irmão, você está equivocado. Nós temos que amar e buscar comunhão com aqueles que nos amam na fé. Que fé? Na fé em Deus, em Cristo e na palavra. Nós não podemos nos desviar do foco de Deus e da palavra. Vamos nos tornar hereges. Você não vê tanta heresia? Eu já vi na televisão. O apóstolo
Faz a fila aí, vem tocar em mim, como tocou no Senhor e vai ser curado. O que Ele quer de você? Aqueles templos suntuosos, enormes, para dar ibope. Melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. Sem ibope. Meu ibope é Deus. Se eu estiver em paz com Deus, o resto é resto. O Senhor advertiu Tito: amar os irmãos, ser manso, ser verdadeiro, não praticar as obras das trevas. Vamos seguir o conselho do nosso irmão Paulo, que Deus falou a ele, para ele encomendar a Tito? Senhor, nós somos tão necessitados como Tito, da verdade, da palavra, do Espírito. Só o Senhor pode nos dar direção, inteligência, sabedoria. Só o Senhor pode nos libertar de todo e qualquer tipo de sistema, Senhor. Só o Senhor pode nos guardar de sermos pessoas hereges, queremos fazer comércio com a Tua palavra. Senhor, nós queremos ser renovados no Espírito, cada dia. Nessa manhã vem nos renovar, Senhor. Renova nossa mente, nosso entendimento. Renova o nosso apetite pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a fé, amarmos os da fé, ajudarmos, Senhor, as pessoas a crerem na fé, que é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana. Em Ti nós somos mais que vencedores. Olha, Senhor, para a terra. Toda a terra é Tua. Toda a terra, Senhor, está em confusão e vai piorar muito, porque o Senhor já falou que vai piorar. Ensina-nos, Senhor, como vivermos esses dias maus na face da terra. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Que Ele seja contigo, que Ele te abençoe ricamente. Que Ele se lembre de mim. Que Ele se lembre de toda a terra, porque em toda a terra estão a igreja. A igreja está em toda a terra. Todos que creram faz parte do mesmo corpo de Cristo, onde Ele é Senhor e pastor dentro dos irmãos. Fora disso aí, heresia, fantasia, orgulho, soberba, só isso. Mas há um caminho. Qual é o caminho? Senhor Jesus, me ensina. Senhor Jesus, me dá discernimento. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Amém.